Olá, saudações! Como vai você? Que prazer imenso estarmos nos encontrando mais uma vez, mais uma sexta-feira no Divã, que é esse nosso momento, na qual nós nos encontramos às sextas à noite, para batermos esse papo sobre a contemporaneidade do ser humano, para falarmos sobre filosofia, falarmos sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre as relações sociais. Isso é muito bacana, né? Portanto, todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É um prazer estar recebendo vocês. Aos poucos as pessoas vão chegando aí, nós vamos interagindo e por cerca de uma hora nós vamos aí batendo esse papo e respondendo algumas questões, refletindo sobre outras, fazendo algumas análises possíveis e viáveis também. Tá valendo, claro, a sua participação, você enviar a sua pergunta, você tecer os seus comentários também, você nos ajudar nessa troca de reflexão. Afinal de contas, ninguém é dono da verdade, nós estamos apenas construindo uma teia de relacionamentos, uma teia viável de compreensão, de análise e reflexão humana. Então são todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas também, de todas as partes aí aonde chega a nossa voz, tá? Já está chegando algumas perguntas, né? Na verdade, já chegaram algumas perguntas muito interessantes aqui que nós estaremos trazendo em pauta e falando um pouquinho a respeito delas. Lembrando que essa live ela fica gravada e depois nós publicamos essas lives aí, tanto no Instagram quanto também no Facebook e assim também no YouTube. Então no YouTube tem uma página chamada Hora de Filosofar. Não é uma página, é um canal na verdade. Então um canal chamado de Hora de Filosofar. E todos os vídeos, mais de 100 vídeos, cerca de 130, 150 vídeos, de todos os formatos, tratando de todos os assuntos, você encontra lá também, nesse canalzinho nosso no YouTube, chamado Hora de Filosofar, que afinal de contas você vai encontrar vídeos lá de mais de 10 anos atrás. Né? O tempo fez bem, se fez. Então todos bem-vindos, prazer imenso estar recebendo você. Já está conosco o meu terapeuta, Fábio Mendes Martins, beijos no seu coração, meu queridão. Ele é que me escuta, ele é que me analisa e vai me dando uns direcionamentos na vida. Obrigado pelo carinho e por estar aí conosco também. Como eu disse no início, como sempre, nós tratamos de relações humanas, nós tratamos de pensamentos humanos, nós tratamos de reflexão na qual o ser humano está inserido em meio a essa sociedade tão complicada, tão caótica, cheia de estigmas, cheias de pensamentos contraditórios, cheias das suas próprias convicções ou contradições daquilo que lhe é imposta de alguma forma. Então, na verdade, nós, enquanto seres humanos, nós somos conduzidos dentro da nossa própria sociedade, dentro do nosso próprio ciclo familiar, nós somos conduzidos dentro do nosso cerne educacional, nós somos conduzidos dentro do nosso seio religioso, para que nós tenhamos uma linha racional de pensamento, para que nós tenhamos ideais parecidos com aqueles na qual nós estamos inseridos, mas isto não quer dizer que nós somos seres livres ou seres amados dentro da nossa própria linha racional. De forma nenhuma. A partir do momento em que nós não temos a opção de pensar, de refletir, de analisar e de impor de alguma forma também as nossas ideias, tá? E desde que elas venham ser de forma respeitosa, então o colocar as ideias em prática, elas também necessitam desse amparo de compreensão educacional, na qual eu não posso ferir o direito de liberdade ou de pensamento da outra pessoa. Então, essa forma de pensamento ela tem que ser respeitosa também. É isso que me garante a Constituição numa linha de pensamento de liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão ela é válida até o momento em que eu não me torno, de certa forma, um criminoso dentro daquilo que eu falo, dentro daquilo que eu expresso, ou dentro daquilo na qual eu insiro os demais seres que estão comigo, incentivando a práticas não aceitáveis dentro da legislação brasileira. Então,
mediante isso, o nosso pensamento ele é livre e aceitável, o nosso pensamento ele é válido. E nós precisamos fazer essa reflexão interna para que a gente possa compreender o nosso papel, não só na sociedade, mas o nosso papel de vivência no nosso dia a dia também. Então todos nós temos os nossos conflitos internos, todos nós temos aí as nossas indagações, todos nós temos o nosso momento de autorreflexão, e todos nós também temos os nossos momentos de contradições, todos nós. Então isso na verdade faz parte do próprio ser humano, se questionar, trazer-se a reflexão à sua própria vida, indagar os caminhos na qual ele tem percorrido, indagar a sua trajetória, indagar a sua caminhada. Isso faz parte do próprio ser humano e isso é extremamente saudável. O triste é quando nós estamos dentro dessa bolha, como eu comecei dizendo, uma bolha que foi criada por nossa família, uma bolha que foi criada por nossa religião, uma bolha que foi criada pela escola onde eu estou, uma bolha criada por uma linha ideológica, e essa bolha não me dá a liberdade de expressar, não me dá a liberdade de questionar, não me dá a liberdade de me impor, e muitas vezes, não raras, senão bastante comum, essas bolhas também elas são criadas dentro de um relacionamento entre duas pessoas. O relacionamento que era para ser algo bacana, ele se torna algo impositor, aonde somente uma das partes tem fala, apenas uma das partes tem voz, e que a outra se cale, se aceite. Então, ainda essa semana eu estava comentando a respeito disso, alguém me indagou por que os relacionamentos de antigamente, os casamentos, por exemplo, eles duravam muito mais do que os casamentos de hoje em dia. Eu não tenho dúvida que a linha que eu defendo é uma linha que muito me agrada e na qual eu não encontro uma outra explicação, senão a negação de uma das partes dentro desse relacionamento que existia até então. Então, se você olhar para os casamentos antigos, que é o que nós comentamos aqui, as mulheres elas não tinham voz. Elas não podiam optar, ou se tinha voz, essa voz ela tinha uma limitação, ela era cerceada. Então ela não tinha vontades, as suas vontades estavam limitadas dentro da vontade daquele que era o chefe dessa família. Então não são raros histórias e exemplos que nós temos a respeito disso, e todos nós sabemos algum fato que nos remete a essa possibilidade. Então, a anulação de uma pessoa, a anulação do direito de se manifestar, claro, volto a dizer, de forma respeitosa, de uma pessoa em meio à sociedade que ela vive, em meio a um núcleo que ela vive. Então, esse calar-se, isso mata qualquer indivíduo, isso limita qualquer indivíduo de exercer o seu direito de pensamento, o seu direito de cidadão, o seu direito humano de existir e de buscar as suas próprias convicções. Então, é muito interessante que nós venhamos a compreender qual o nosso papel dentro desse ciclo social que nós vivemos, o nosso papel dentro das relações que nós construímos, o nosso papel dentro desses núcleos que nós estamos inseridos, núcleos educacionais, núcleos de fé, núcleos familiares. Todos nós estamos inseridos de alguma forma em algum núcleo. E qual que é o nosso valor de participação ali? Qual que é o retorno que nós temos enquanto cidadão dentro daquele ambiente? Qual que é o direito que nós temos? E qual que é o papel que nós exercemos ali? É muito importante que a gente pense a respeito de tudo isso. Bem, mas vamos lá, né? O nosso intuito aqui é nós pensarmos a respeito de algumas questões que foram indagadas. Então as pessoas durante a semana elas nos escrevem, mandam aí as suas perguntas, os seus questionamentos através do Instagram. Então nós temos pessoas de várias partes, assim, o que é muito bacana também. E na sexta-feira no Divã a gente encontra
para a gente fazer um bate-papo, né? Uma análise prévia a respeito dessas indagações, desses questionamentos, e é claro, você participa comigo também. Então nem todas as sextas-feiras são possíveis, a maioria sim, nem todas, nem sempre é possível, às vezes tem algum congresso, às vezes tem alguma aula, tem uma outra participação em outro evento, aí se torna meio complicado, meio difícil, mas é muito prazeroso esse nosso encontro aqui, eu gosto muito. Tá? Vamos lá, vamos começar então trazendo essas perguntas, essas indagações, e vamos pensar, eu te convido a pensar junto comigo. A primeira pergunta que nos chega hoje é da Darlene. Ô Darlene, beijo no seu coração, viu? A Darlene é da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo. Já passei pertinho, ô Darlene, mas não conheço a cidade de Votuporanga. Abraço para todos aí, tá bom? A Darlene faz a pergunta: a diferença de idade entre o casal pode gerar conflitos com o passar dos anos? Vamos lá, vamos pensar a respeito disso então, Darlene. Eu acho que os conflitos existentes dentro de um relacionamento amoroso, eles acontecem de qualquer forma, tá? Com idade ou sem idade, um mais velho, um mais novo. Por quê? Porque são ideias que irão se confrontar em algum momento da vida. Onde existe o ser humano, existe a sua liberdade de ideia, existe a sua liberdade de expressão, existe a sua liberdade de manifestação. Isso é direito universal de qualquer ser humano, aquilo que nós estamos falando desde o início, lembra? Então, nem sempre essas ideias elas vão de encontro a outra pessoa, nem sempre essas ideias vão ser acatadas por outras pessoas. E é que, se tratando desse seio de relacionamento íntimo de um casal, nem sempre aquilo que você pensa vai de acordo com os ideais, os objetivos, o pensamento ou o momento que aquela outra pessoa está pensando. Então, se torna extremamente necessário na vida de qualquer casal, de qualquer relacionamento, a comunicação, o Darlene. Okay? A comunicação ela se torna extremamente necessária para que não haja conflito. Então já passou há muito tempo aquelas ideias arcaicas de um manda e o outro obedece. Aquelas ideias arcaicas de que somente uma das partes tem voz de comando, somente uma das partes é que tem razão, somente uma das partes é que sabe o que é melhor para o casal, sabe o que é melhor para a família. Não, o bacana, o importante é que dentro do relacionamento amoroso todos participem, todos têm a sua cota de participação, todos têm o direito de manifestação e não precisa, mesmo que essa ideia venha a ser contraditória à outra parte, isso não quer dizer que isso tem que virar um conflito, tá? Porque as ideias não são confrontos. E os confrontos, eles surgem a partir do momento que uma ideia não é aceita e aquela ideia vira um conflito. E não tem que ser assim. E aí eu vejo que é muito importante, Darlene, a forma da comunicação. Você pode dizer o que você quiser, depende da forma que você fala. Como que você está colocando esse seu pensamento em evidência? Como que você está trazendo essas ideias? Como que você está abordando esse seu parceiro, esse seu companheiro? Então isso é muito importante se pensar. E aí eu não vejo que esses confrontos eles vão surgir por divergências de idade. Tá? É lógico, a gente tem que ser muito maduro e muito pé no chão para entender que existe na própria sociedade confrontos de gerações. Tá? Então, as gerações elas têm essa diferenciação de pontos de vistas diferenciados dentro da própria sociedade. Então, uma pessoa mais velha ela vai ter um olhar diferenciado mediante alguns assuntos que uma outra pessoa. Então, um olhar mais maduro, um olhar mais crítico, um olhar de mais experiência sobre algumas questões. Isso não quer dizer que esse olhar é mais inteligente. Tá?
Isso não quer dizer. Isso apenas abre uma possibilidade ao debate. E como eu digo, mais uma vez, o debate ele não é um embate, ele é a troca de ideias. E aonde falta o respeito, aí, infelizmente, se não tem respeito, não existe relacionamento. A grande verdade é essa. Se não tem respeito dentro desse núcleo familiar ou dentro desse núcleo de sentimentos amorosos entre o casal, a partir do momento em que o respeito ele não é mais evidenciado, então simplesmente não existe mais o relacionamento. Aí existem embates, né? Então, trazendo a sua pergunta à tona mais uma vez, a diferença de idades do casal, ela não está ligada intrinsecamente dentro aí dos confrontos que esse casal vai passar durante a sua vida, durante o seu relacionamento. Tá? Os confrontos eles existem em todos os níveis de idades, em todos os níveis sociais, onde tem no ser humano a possibilidade de confronto é gigantesca, porque são ideias diferentes, pensamentos diferentes, linhas racionais diferentes. Então, na verdade, a troca dessa diferença é que nos amadurece dentro da nossa própria sociedade. Mas para que isso aconteça, essa troca possa ser saudável, é necessário que exista o respeito à outra parte. Eu posso não concordar, mas eu tenho que ouvir. Eu posso dizer não, mas como eu digo esse não? Como eu coloco esse não? Tá? Então, isso é importante também para que evite esses confrontos diretos dentro do próprio relacionamento. Tá bom? Espero poder ter te respondido, Darlene, da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo. Qualquer dia eu visito a sua cidade também, eu conheço aí a sua cidade, tá? Porque eu só passei no trevo, então não deu para conhecer a sua cidade. Mas um abraço para você e participe mais vezes, Darlene de Votuporanga. Antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu mandar alguns abraços aqui, senão vai juntando muitos abraços. Depois eu não quero esquecer ninguém. O Hernani Vieira Lana, tá junto com a gente. Um abraço para você, Hernani. Que bom ter você aqui. Assim como a Solange também. Beijo no seu coração, Solange. A Fernanda Josiane. Ô, Fernanda, tá sumidinha. Beijo no seu coração, viu? Coisa boa você está participando conosco. A Adriele também tá junto com a gente. Ela tá sempre junto com a gente, né? A Elis Rabelo, beijo no seu coração, Elis Rabelo, que bom ter você comigo. Sandra Dias, beijo no seu coração, minha linda. Que bom ter você por aqui, assim também como o Tiago Martires, e várias outras pessoas. Lembrando que essa nossa live, como sempre, ela fica disponível aí nas redes sociais. E aí é bacana porque as pessoas vão compartilhando e vai espalhando para meio mundo de gente, né? Nós aqui estamos aqui, né? Como sempre, perdidos na sexta-feira à noite, no nosso encontro no Divã. E vamos que vamos, porque a gente quer falar de vida, quer falar de relacionamentos, queremos falar de sociedade, de pensamentos, de questões relacionadas à psicologia e à filosofia humana. Olha, a segunda pergunta, ela vem do Andrei. O Andrei é da cidade de Mococa, São Paulo. Andrei, obrigado pelo carinho. Pessoal de Mococa aí sempre participando conosco, isso é bacana demais, né? A pergunta do Andrei é: por que ainda existe tanta intolerância racial no país, com casos sempre recorrentes? Andrei, pergunta bacana que você fez, né? Não é a primeira vez que nós tratamos de questões raciais aqui no nosso encontro na sexta-feira no Divã. Na verdade, nós já tratamos essas questões raciais algumas vezes e essa semana aí foi bem puxado nesse sentido, né? Novas violências ocorrendo dentro do espaço de supermercados contra os negros, né? E a gente vem sempre percebendo que esses casos, eu não vejo que eles tenham aumentado ou diminuído, eu percebo que eles têm ganhado evidência. Eu percebo que eles têm sido filmados e a partir desse advento que nós temos de câmera e acesso às redes sociais, então vão se evidenciando. Então eu percebo que essas questões de injúrias raciais, essas questões de preconceitos velados, elas nunca deixaram de existir. O que nós temos
um sistema lamentável que não trabalhou a questão racial como deveria ter sido trabalhado em nosso país até hoje. Tá? Então eu tenho muita liberdade para falar a respeito disso por ser negro e por ter vivido inúmeras situações pela questão da minha pele, pela questão racial. Então, o que nós percebemos? O primeiro erro de tudo é o país ter aderido ao sistema de escravidão. Então, lamentável, né? Então, nós fomos o país que mais escravizou negros vindos da África em todo o mundo. Então, nós fomos o país que mais trouxeram esses negros fora do seu continente, aprisionados, de forma barbárie, e aí nós não vamos entrar nesse detalhe porque é gigantesca a questão da escravidão no Brasil. Mas o fim da escravidão, tá? Falando para você, Andrei, da cidade de Mococa, para a gente ter uma reflexão a respeito disso, ele foi muito mal feito, não dava simplesmente para abolir a escravidão. Dizer, olha, a partir de hoje, o que a Lei Áurea trouxe foi isso, a partir de hoje não tem mais escravidão no Brasil. Tá, ok. E o que foi feito com todos os negros que aqui estavam? De culturas extremamente diferentes da cultura europeia que tinha sido implantada aqui, extremamente diferente da cultura indígena que já existia aqui, extremamente diferente da cultura ideológica, extremamente diferente da cultura religiosa que se implantava aqui, enfim, extremamente diferente. E mais do que isso, sem estrutura econômica nenhuma. Então eu disse, olha, a partir de hoje não tem mais escravos no Brasil, se virem. E a partir daí você vai ter então o surgimento dos primeiros aglomerados de casa nas encostas perigosíssimas do Rio de Janeiro, que é onde dava para se morar. Daí o surgimento das favelas e todo o desequilíbrio social que nós vamos ter até os dias de hoje. Então não dá para dizer que o negro ele tem somente mimimi, somente reclamações. Teve avanço? Teve avanços, mas ainda são muito tímidos diante de mais de um século de necessidades estruturais que precisavam ser feitas, construídas, políticas sociais que precisavam ser implantadas e até hoje não foi. Então, quando você me pergunta por que ainda existe tanta intolerância racial no país, com casos sempre recorrentes, eu vejo que esse é o princípio. Nós não temos políticas sociais até hoje implantadas de fato que consiga dar uma melhora na questão. Nós temos aí cotas raciais, que é um mal necessário. Então, como negro e professor, eu digo, é um mal necessário. Não deveríamos ter, mas precisamos ter. Isso é fato. Mas ainda é muito tímido. Então, somente através da educação é que nós iremos conseguir dar um equilíbrio dentro da sociedade. Educação não só do negro, educação num todo, educação para todos. Porque a partir do momento em que nós somos seres educados, nós iremos ter a percepção de que o outro, ele não é diferente de mim pela cor de sua pele, pelo seu lugar de origem. Ele é humano tanto quanto. Detentor de direitos tanto quanto, e merece respeito tanto quanto. Então, enquanto não tivermos essa educação trabalhada no Brasil, nós ainda vamos ter episódios acontecendo, como aconteceu essa semana aí, parece que foram uns 4 ou 5 episódios de repercussão nacional dentro dessa questão da diferença racial. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu não vou me estender aqui porque é um assunto caloroso, que eu gosto muito de falar a respeito, mas eu vejo que por aí a questão é uma questão de educação social. Então, se nós não construímos uma nação preocupada com princípios educacionais, com princípios sociais,
e com a moralidade do respeito ao ser humano, nós não vamos conseguir avanços de forma nenhuma. Tá bom? Eu espero que a gente só comece o debate aqui. Tem um outro canal que eu participo, dentro do próprio Instagram, chama com.ciência negra. Então, consciência negra, né? Na verdade, a ideia é essa, consciência negra, no próprio Instagram. Então, convido você a me encontrar por lá para que a gente dê extensão nesse debate com mais liberdade, porque não é o foco somente desta ideia aqui do programa, desse nosso encontro, né? Mas é muito válido o seu questionamento e o que você nos traz aqui também, porque nos abre esse leque de reflexão e nós temos que falar, nós temos que discutir, nós temos que questionar, nós temos que pensar a respeito, e é somente a partir do momento que a gente fala, que a gente cria um diálogo, que a gente discute, que a gente consegue alguns avanços necessários. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Andrei, da cidade de Mococa, São Paulo. Valeu, um abraço para todos de Mococa aí. Quem está junto comigo também é a Eva Maria. Obrigado, Eva. Israel dos Santos, lá de Salvador, meu irmão. Beijo no seu coração, meu queridão. Tá? O Ronan Santana também, parceiraço, sempre junto conosco aí. Seja bem-vindo. Tanto o Ronan, quanto a Eva, quanto o Israel e todo mundo que se faz presente junto conosco na noite de hoje. Mais uma pergunta da Maria Clara, de São Sebastião do Paraíso, aqui da minha terrinha. Beijo para a turma de São Sebastião do Paraíso, beijo para você, Maria Clara, que pergunta: até que ponto temos que permitir a interferência dos familiares em nossas vidas? Elelelele, aí sempre é pano para manga, Maria Clara. Ai, na verdade, o que acontece, Maria Clara, é um excesso de proteção. Então eu começo pensando por aí, na qual a família ela tenta se proteger, ela tenta criar um núcleo. Lembra aquela bolha que nós falamos lá no início? Uma bolha do núcleo social? Todo mundo participa de algum núcleo social, todo mundo. E a família não deixa de ser esse núcleo social também. Então vai se criando uma bolha dentro desse núcleo social e todos os participantes ali dentro dessa esfera, dentro desse núcleo, eles trazem dentro de si o instinto da proteção, o instinto de guardião, o instinto do zelo, o instinto do cuidado. Só que às vezes esse instinto do zelo, do cuidado, da preservação, esse instinto do amor, do carinho, ele extrapola. Então as relações familiares elas se tornam conflitantes a partir do momento em que ocorre esse exagero por parte de algum participante. E essas famílias, ou esses pertencentes a esses núcleos familiares, eles sempre se acham no direito, olha a ideia, sempre se acham no direito de participar de uma forma direta e efetiva na vida do outro participante desse núcleo familiar também. E às vezes ele faz isso sem ser convidado. E aí é que mora o perigo da coisa, que eu acho que chega no cerne aqui da sua pergunta, ô Maria Clara. Até que ponto que nós podemos permitir a interferência dos familiares em nossa vida? E é aquilo que eu sempre digo aqui, as pessoas elas fazem conosco aquilo que nós permitimos com que elas façam. Eu vou repetir, porque você deve gravar isso aí no seu coração, na sua mente, enfim. As pessoas fazem conosco somente aquilo que nós permitimos com que elas façam. Então, existe um momento em que nós temos que dar um basta, existe um momento em que nós temos que aprender a dizer não, não quero, não vou, não posso, não gosto, não, por que não? E o nosso não, ele também tem que ser respeitado dentro do nosso núcleo familiar. E lembra que eu disse hoje aqui sobre a questão da comunicação? Então, esse não que a gente diz, ele pode ser dito a qualquer momento e a qualquer um. Depende da forma que nós colocamos esse não.
Tá? Então nós podemos dizer não sem confrontos, nós podemos dizer não de uma forma pacificada, nós podemos dizer não sem gerar mais atritos, mas que nós possamos ter o direito de expressar os nossos pensamentos, os nossos desejos dentro dessas nossas relações, na qual nós pertencemos, à sociedade que nós pertencemos. É isso que eu estou falando desde o início aqui. Então, dentro dessa família, eu também tenho que ter voz. Dentro dessa família, eu também tenho que ser respeitado. Dentro dessa família, não é porque é a minha família que tem o direito de direcionar a minha vida. E as rédeas da minha vida, elas devem estar, as condutas da minha vida, elas devem estar sobre o meu gerenciamento, sobre a minha tutela, sobre a minha mão. Porque a partir do momento em que eu vivo a vida de uma forma muito desregada também, isso vai gerar preocupação nesses membros familiares. E essa preocupação vai trazê-los para junto de mim. Tá? Então, às vezes, quanto mais eu for contra os princípios dessa família, as suas ideias, os seus ideais de família, que cada um tem sua particularidade, cada núcleo familiar vai ter sua própria particularidade. Então, quanto mais eu for contra esses princípios, mais eu vou chamar a atenção desses membros para a minha pessoa, E a liberdade que esses membros têm de interferir dentro das minhas ideias ou do meu comportamento ou da vida na qual eu tenho, essa liberdade sou eu que determino, sou eu que vou dizendo até que ponto. E se eu não consigo uma independência, isso é importante, Maria Clara, se eu não consigo uma independência de todas as formas, então eu vou ficando meio que prisioneiro dentro desse núcleo familiar. Então, se eu dependo dessa família para algumas coisas, então quanto mais amarrado eu estiver a essa família, mais dependente eu vou estar a ela, mais ligados e vinculados eu vou estar a ela. E aí mais difícil vai ser essa minha liberdade que eu busco, mais difícil vai ser a desvinculação, o corte do cordão umbilical a esse núcleo familiar. Mas o que eu posso fazer é colocar o meu posicionamento, delimitar limites, e me posicionar dentro desse núcleo familiar e aprender a dizer não sem ferir as pessoas, sem criar confrontos e deixar bem claro os meus objetivos, vontades e o meu direito de ser. Tá bom? Sucesso aí para você, Maria Clara de São Sebastião do Paraíso, que perguntou até que ponto que podemos permitir a interferência das famílias em nossas vidas. Espero ter contribuído com você. A Iraci Pereira, sempre junto conosco aí também. Seja bem-vinda, viu, Iraci? Que bom ter você aqui. A quarta pergunta já nos chega. Como encontrar otimismo em momentos complicados? Essa pergunta vem de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é da Renata Souza. Beijo para você, viu, Renata? Um abraço para todos aí de Ribeirão Preto. A questão do otimismo, eu gravo direto aí, várias vezes na semana, gravo videozinhos motivacionais, coloco aí, a turma gosta bastante. E a ideia não é somente gravar um videozinho, mas é trazer uma reflexão, é trazer um pensamento. Se eu focar dentro da minha dor, eu vou dar muito mais destaque àquilo que é dor, àquilo que é mágoa, àquilo que é decepção, aquilo que é preocupação, do que as possibilidades de me resolver, de me encontrar, de dar sequência à minha vida, de dar sequência dentro da resolução dos meus problemas, ok? Então, problemas, como eu sempre digo, todos nós temos. Então, o problema abraça todo mundo, independente da idade que tem, da classe social, da raça, do credo, da religiosidade, independente de qualquer coisa, o problema é existente.
O problema ele faz parte do ser humano, faz parte da vivência humana. Ok? Agora, o que me difere é a forma que eu olho para esses meus problemas, é a forma que eu olho para essas minhas dificuldades, é a forma que eu olho para as minhas dores. E a partir do momento que eu olho de uma forma diferente, então eu enxergo as minhas limitações, eu enxergo as possibilidades, tá? Eu enxergo as viabilidades e eu enxergo as estratégias necessárias para que eu possa trazer a resolução daquele problema. Então, os problemas, eu sempre falo, eles são tão variados que às vezes nós nos perdemos por onde começamos. Então, nós temos pequenos, médios, grandes, muito grandes e gigantes. Enfim, nós temos problemas em nossas vidas de todas as formas. E aí, não adianta eu focar no problema gigante que eu tenho na minha vida se eu não vou conseguir resolvê-lo agora. Então, existem problemas que não são para resolver agora. Eles demandam de um pouco mais de tempo, eles demandam de um pouco mais de espera, de um pouco mais de maturidade. Às vezes, esses problemas eles dependem de outras pessoas, eles dependem de outras situações. Então, se eu não vou conseguir resolver agora, por que eu estou sofrendo por ele neste momento? Torna-se insano. Então eu trago para mim um sofrimento na qual só vai me gerar sofrimento. Eu não tenho ferramentas necessárias para estar trazendo a resolução. Então eu sempre começo daquilo que é possível, daquilo que é viável, daquilo que é necessário. Para quando? Para hoje. E o de amanhã eu tento resolver amanhã. Se eu conseguir antecipar e resolver o de hoje, o de amanhã, eu já facilito a minha vida no de amanhã. Mas eu preciso focar neste momento agora. E eu vou do menor para o maior. Né? E na vida a gente sempre tende a fazer o contrário. A gente quer resolver o maiorzão para chegar nos menores. Não, isso é sofrimento. Eu pego do menor e vou numa escala. Porque eu posso escolher qual eu quero, mas eu vou numa escala. A escala dos problemas se torna mais fáceis. Então, para mim encontrar otimismo em meio a situações complicadas, eu preciso ter definido dentro de mim que os problemas eles são passageiros e que eu não sou o único ser que estou sofrendo, eu não sou o único ser que tenho dor, eu não sou o único ser que passa decepção na vida. Eu não sou o único ser que precisa resolver algumas questões. Eu não sou a única pessoa que precisa de mudanças. Isso a sociedade toda precisa, necessita. E eu estou dentro dessa sociedade também. Então, se eu não buscar força para seguir em frente, se eu não buscar coragem para seguir em frente, ninguém vai fazer isso por mim. Mas o otimismo vem da onde? O otimismo vem da possibilidade de dias melhores. Eu tenho que alimentar isso dentro de mim. Eu tenho que alimentar dentro de mim que os problemas eles serão resolvidos dentro da necessidade e da minha capacidade, dentro da minha habilidade, dentro da minha circunstância daquele dia. Lembra que eu falei? O de hoje. Vamos resolver o de hoje? E o de amanhã? O de amanhã, se der tempo hoje, beleza, mas o foco é o hoje. Amanhã é um novo dia. E talvez o problema de amanhã eu tenha uma resposta melhor para dar para ele do que hoje. Então não adianta eu sofrer por ele. Que eu tente resolver o de hoje, criando dentro de mim uma expectativa de que o de amanhã vai ser possível, vai ser viável, vai ser mais fácil. Isso é otimismo. Então, o otimismo não quer dizer uma euforia. Não quer dizer que, opa, eu sou otimista pra caramba, então eu acho graça de tudo, tudo pra mim é uma piada, tudo pra mim vai ser fácil de resolver, pra minha vida é uma brincadeira sem fim, tá tudo... Não, não é isso. Isso não é ser otimista, isso é ser bobo. E a gente tem que ser pessoas felizes, alegres, e com o pé no chão. E o otimismo é gerar dentro de si a capacidade
e a compreensão de que tudo na vida é passageiro, nada é eterno e que as coisas elas vão tomando o seu próprio rumo, o tempo nos ajuda a colocar as coisas no lugar e o sofrimento, assim como a própria vida, também é só uma passagem, é só um momento e depende da intensidade que eu dou para que ele reflita dentro de mim. Então, quanto mais eu penso no problema, mais dor ele vai me gerar. Quanto mais eu foco no problema, menos eu consigo ver em minha volta as possibilidades de resolução. Isso vai me gerando angústia, isso vai me gerando uma pressão, isso vai me gerando um desconforto gigantesco e eu vou me sentindo acuado. Então não tem como ser otimista com sentimentos assim. Então é acreditar na possibilidade, ir atrás, correr e não focar no problema, mas buscar a solução. Tira o olho ali do problema, vamos olhar para as possibilidades. O que dá para fazer? Quais as ajudas que eu posso buscar? O que eu consigo resolver agora? Lembra desse agora. Que a vida ela é momentânea. O amanhã nós não temos um futuro. Nós temos o otimismo de ter um futuro. Nós temos expectativas no futuro. Mas o que nós temos é agora, só esse presente. Daqui 10 minutos, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. E amanhã? Eu também não. Aí ano que vem, daqui 10 anos? Não sei. Quem sabe? Ninguém sabe. O que nós temos são expectativas de vida, expectativas de felicidade, expectativas de dias melhores, expectativas de acertar o casamento, expectativas de se acertar com os filhos, expectativas de melhorar no emprego, expectativas de um salário melhor, expectativas de crescer na carreira. Nós temos expectativas. E isso é otimismo. É quando nós geramos dentro de nós essa expectativa. Que você possa gerar bastante expectativa dentro de você. Renata Souza, da cidade de Ribeirão Preto. Obrigado aí pelo carinho, por estar conosco. A pergunta dela foi como encontrar otimismo em momentos complicados na vida. E o seguinte, Renata, lá no meu canal no YouTube, Hora de Filosofar, então tem uma série de vídeos lá, muitos vídeos, e de repente você encontra algumas respostas que você está buscando lá. Tem um curso, ok? Esse curso ainda não foi divulgado, ainda não foi lançado, mas é um curso bacana que uma plataforma me encomendou e tal, mas eles me deram o direito de colocar lá no canal no YouTube, ok? Então esse curso se chama Buscando Felicidades em Tempos Difíceis. Então ele está disponível lá, são 4 ou 5 episódios, e está disponível lá no YouTube, no meu canal Hora de Filosofar, tá bom? Então está de graça lá, está disponível, e esse curso vai ser lançado ainda por essa plataforma, com direito a certificado a nível nacional e tal, mas aí eu não tenho os direitos sobre essa plataforma, eu tenho os direitos sobre a minha imagem, que está lá no YouTube. Só você procurar a Hora de Filosofar, você vai encontrar lá, Buscando Felicidades em Tempos Difíceis, tá bom? E aí tem lá o curso, parece que são 5 episódios, se não me engano, E eu espero que você encontre essas respostas, tá bom, minha linda? Beijo no seu coração, Renata. A Laurinha também tá junto comigo, Laurinha Elias. Oi, Laurinha, beijo no seu coração, Laurinha, saudade de você. Henrique de Campos Dutra também está junto comigo. Seja bem-vindo, Henrique. Bom ter você por aqui também. A pergunta de número 5 de hoje, para a gente dar aquela adiantada já no nosso divã aqui, a pergunta vem de São Sebastião do Paraíso, da minha terrinha. É do José Ricardo. Obrigado pela pergunta, viu, José Ricardo? Obrigado pela sua participação. Você tem alguma dica para um calote financeiro de um amigo? A pergunta do José Ricardo, de São Sebastião do Paraíso. Ô, José, a dica que eu tenho para você evitar os calotes aí desse amigo é que você não empreste mais. Porque torna-se complicado, né? Torna-se complicado. Então as pessoas são amigas e aí você ampara, porque o amigo ele faz isso. O amigo ele tem a capacidade de amparar, tem a capacidade de apoiar e também tem um certo dever, né? Moral
de amparar os amigos em momentos de necessidade. Mas tem uma referência bíblica, eu não vou saber citar agora para você, mas que diz o seguinte: é melhor que você dê o dinheiro do que você empreste para que você não sofra. E é mais ou menos por isso aí. É mais ou menos esse o caminho, viu, José Ricardo? Então, quando nós criamos expectativas sobre outras pessoas e que nós temos essas expectativas frustradas, o desgaste emocional ele se torna gigantesco, se torna enorme o desgaste emocional. Então, se nós pudermos fugir dessas armadilhas da própria vida, é mais fácil dizer não para não se aborrecer. Então, hoje aqui nós já tratamos dessa questão do não e quanto nós temos dificuldade de dizer não para as pessoas, né? E essa nossa dificuldade de dizer não, isso gera em nós um desgaste emocional enorme, isso gera sofrimento. Então nós temos que aprender não, não quero, não, não vou, não, não posso, não, não faço. Não, por que não? Às vezes não tem nenhuma justificativa. E às vezes a gente pode dizer esse não sem magoar outra pessoa, sem criar esse atrito, sem criar confusão, sem criar desgastes, mas nós precisamos aprender a dizer não na vida. O não ele se torna necessário em todas as esferas da nossa vida. Você precisa aprender a dizer não dentro do seu relacionamento. Você precisa aprender a dizer não para os seus filhos, para os seus irmãos, aprender a dizer não no ambiente onde você trabalha, aprender a dizer não para o seu namorado, aprender a dizer não para algumas coisas que te são impostas desde que você entende por gente. Aprende a dizer não. Tá? E com isso nós vamos amenizar bastante esse nosso desgaste emocional. Mas se eu dizer não, eu vou criar inimizade. Depende da forma que você fala. Aprende a dizer não sorrindo. Aprende a dizer não e, se possível, traz uma argumentação para que amenize o impacto no não. Mas aprende a dizer não. Coloque o não como palavra na sua vida. Então nós somos educados e conduzidos pela própria sociedade a dizer sim para tudo. E quem diz sim para tudo, diz sim também para o sofrimento, diz sim para a dor, diz sim também para o desgaste emocional, diz sim também para as inimizades, porque nós vamos aceitando tudo, nós vamos abraçando tudo e nós vamos nos desfazendo mediante a tudo e todos. Então, Ricardo, José Ricardo, de São Sebastião do Paraíso, aprende a dizer não na sua vida, meu amigo. E assim você evita de criar dores e sofrimentos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ilma Gonzaga, tá junto comigo, um abraço para você, Ilma. Também, Lili, Regina, Lili, beijo no seu coração, minha linda. Tá sumidona, hein? Beijo no seu coração. E também a Barra, eu acho que é isso. A Barra, seja bem-vinda, minha linda. Vamos lá, nós estamos aqui nesse nosso encontro no Divã, que a gente sempre faz esse encontro no Divã. E a Elis está lá dizendo, boa noite, pai Anderson. A filha, essa aí é uma filha que eu tenho que bater uma conversa séria com ela. Beijo no seu coração, linda, saudade de você, tá? E esse nosso encontro que a gente sempre faz, já há muito tempo, né? Ele é justamente, vai nessa linha de nós trazemos essas reflexões dentro da filosofia, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, a respeito do nosso comportamento humano, do nosso comportamento social. E para nós analisarmos essa nossa vida, que às vezes vai se tornando intolerável quando nós caminhamos sozinhos. E às vezes o sentimento é justamente esse. Uma vida intolerável, uma vida chata, uma vida pesada, uma vida complicada, relacionamentos complicados, conflitos complicados, uma vida que não anda, uma vida que não sai do lugar, uma vida que não encontra respostas. E às vezes é nessa nossa troca que é muito comum eu realizar essa troca dentro do consultório, mas aí eu quero trazer essas ideias também para que a gente ganhe uma dimensão muito maior. E isso é muito válido, é muito bacana também, tá? Tá aí a dica também de que várias outras lives que nós já fizemos, elas estão disponíveis lá no
Hora de Filosofar, tá? Lá no YouTube. Fique à vontade. Respondendo mais uma pergunta, dessa vez é da Sheila. A Sheila da cidade de Curitiba, lá no Paraná. Sheila Tomásio. Ô Sheila, obrigado pelo carinho, tá? Que bom que nós estamos chegando aí em Curitiba também. Através do Instagram, ela mandou a seguinte pergunta. Comente os motivos que levam as pessoas a se tornarem inimigas ao findar os relacionamentos. Legal essa pergunta, hein, Sheila? Sheila Tomásio, de Curitiba, Paraná. Na verdade, os fins não justificam os meios. A verdade é bem essa. Né? Os fins não justificam os meios. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o findar é só um reflexo do que foi não só o meio, mas do que foi o todo. Então, é um ajuntamento de dores, sofrimento, de angústias, de decepções, e que leva ao findar de um relacionamento na verdade, é um conjunto tão grande de decepção, é um conjunto tão grande de dor, é um conjunto tão grande de expectativas que foram frustradas, que a pessoa ela perde a graça, a sensibilidade com a outra pessoa. O que não quer dizer que isso venha a ser regra. Pelo contrário, eu acredito que, na verdade, o fim desses relacionamentos, eles deveriam ter e manter um elo de cordialidade. Por quê? Pensa comigo. Vou dar um exemplo da minha cidade, que é uma cidade pequena, cerca de 80 mil habitantes, uma cidade pequena. Uma hora ou outra você vai encontrar com essa pessoa na rua, uma hora ou outra você vai encontrar com essa pessoa na fila do banco, você vai encontrar com essa pessoa na padaria. É uma cidade pequena, como a maioria dos municípios do Brasil. Tá? É inevitável que você vá olhar para essa pessoa, ou ver essa pessoa, ou ser visto para essa pessoa. Mas quando você tem uma limitação, quando você tem um bloqueio, quando você tem uma dor pela outra pessoa, torna-se incômodo a presença da outra pessoa, torna-se inviável partilhar do mesmo ambiente com a outra pessoa, porque aquilo vai gerando um mal-estar em você. Então isso é uma sensação muito ruim. É sinal de que algo não foi resolvido dentro de você. Então a verdade é essa. Enquanto te incomoda, é porque não foi resolvido. Enquanto te traz dor, enquanto te traz preocupação, sofrimento, lembrar do outro te dói, e falar sobre o outro traz dor para você. Quando você diz eu não quero nem pensar, é melhor esquecer, é porque ainda não foi resolvido, precisa ser tratado. Então, o fim de um relacionamento, o rompimento de um relacionamento, ele deixa muitas dores, ele deixa feridas abertas, ele cria amarguras, ele cria desilusões. Então isso tudo são janelas para o sofrimento. Então é como você deixasse portas e janelas da sua alma aberta, dizendo, olha, estou à deriva, qualquer tempestade ou ventania de coisas ruins vai entrar para dentro. E isso tudo tem que ser tratado. Às vezes demora-se muito tempo para se conseguir esse equilíbrio, para se conseguir livrar-se dessas dores, livrar-se dessas amarras. Às vezes vai-se um tempo. A terapia é extremamente importante nesse período, assim como o pensamento da maturidade necessária também, de que não é porque terminou que virou inimigo, ou que não tenha-se mais um contato, ou que não se tenha mais uma relação. Não. É saudável que se tenha, quando possível. Desde que haja respeito. De que ex é ex. E se é ex é porque não foi bom. Se fosse bom, seria atual, não seria ex. Entende? Mas uma pessoa que te conhece tanto, que sabe tanto dos seus sonhos, sabe tanto dos seus pensamentos, sabe tanto da sua vida, é difícil você pensar que uma pessoa dessa vai passar por você na rua e vai virar o rosto para você, fingindo a sua inexistência. Então o relacionamento, como eu sempre digo, ele é sempre muito complicado, principalmente quando ele traz dentro de si
dores, questões mal resolvidas, questões não trabalhadas, decepções, e isso precisa ser resolvido. E nem sempre vai ser resolvido nas duas partes, mas que pelo menos a sua parte possa estar resolvida, pelo menos você possa estar em equilíbrio, em tranquilidade, para que você possa seguir a sua trajetória, possa seguir a sua vida, buscando a felicidade, que é extremamente válida. Tá bom? Eu espero poder ter colaborado com você, Sheila Tomásio, da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, que participou hoje com a gente aqui. Bacana demais. Tá? A última pergunta da noite, né? Que a gente já está com o tempo estouradão aí. Vamos lá. A última pergunta da noite, a pergunta de número 7, ela vem de Franca. Franca, São Paulo. Beijo para a cidade de Franca. É da Aparecida Boni. Aparecida Boni, que bacana você estar participando aqui conosco, viu, Aparecida? Franca direto, toda semana está aqui participando conosco. A pergunta da Aparecida Boni é a seguinte: tenho percebido a falta de pulso dos pais com os filhos. Existe uma análise para isso? É a pergunta da Aparecida Boni, da cidade de Franca, estado de São Paulo. Vamos lá, Aparecida? Existem várias análises para isso. Tá? Mas vamos encurtar aqui e dar um direcionamento, senão a coisa se estende muito. O que eu tenho percebido já há um bom tempo, é o excesso de sim para os filhos. Lembra que agora há pouco eu falei sobre não? Então eu tenho percebido um excesso de sim para os filhos. Então é uma liberdade enorme para as crianças, e essas crianças crescem com essa liberdade toda, e isso se torna extremamente desgastante para os próprios pais e desgastante para o próprio núcleo familiar, quando essa liberdade ela atinge a libertinagem, né? Ela deixa de ser simplesmente um estado livre e ela ganha dimensões na qual se perdem dentro da própria liberdade que foi lhe concedida. Então, quando se perde essa liberdade, nós chamamos isso de libertinagem, que é a liberdade com consequências graves para o próprio indivíduo. E às vezes aquilo que os pais acham que seria uma conduta boa ou bacana para os filhos, na verdade ele está criando a própria dor futura para o filho. Olha a dimensão disso. Então aquilo que seria algo que os pais achariam que é bacana, que é viável para o filho naquele momento, ele está criando a própria dor e amargura para o filho futuramente. Porque a própria liberdade, ela deve ser uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade com maturidade, independente da idade da criança. Você vai trabalhando essa liberdade com certo acompanhamento, com certos limites, com delimitações. Então, a criança ela não faz aquilo que ela quer, ou tudo que ela quer. A criança ela deve ser assistida e deve ser acompanhada. Elis Regina está aí comigo, grande pedagoga aí, se quiser contribuir comigo, tecendo aí comentários, Elis, seria um prazer ter você participando também. Então, dentro da pedagogia se estuda bastante a respeito dessas linhas educacionais do próprio indivíduo. Então, quando não se dá esse limite para a criança, qual o limite que seria dar para o adolescente? Então, o adolescente que não tem esses limites e tem o confronto familiar é o adolescente que não aprendeu a questão dos limites necessários na infância. E possivelmente ele não vai ter muitas definições sobre essas limitações também em grande parte da sua vida adulta. E aí, ao invés de ter uma vida feliz, próspera e bem resolvida, ele tem um conjunto de problemas. Ele vai conseguindo criar laços de dor, sofrimento e dificuldades. E se torna um adulto vulnerável de todas as formas, em todos os sentidos,
porque não houve a maturidade necessária desde a infância, não foi trabalhada essa maturidade desde a infância. Então, um dos erros que eu vejo bem frequentes assim é o discurso dos pais. Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu não quero que o meu filho passe por nada de ruim que eu passei. Como se isso fosse possível. Né? Então você quer criar uma bolha, você quer blindar, você quer colocar esse núcleo familiar dentro de uma bolha. Lembra o início da minha fala no programa de hoje? Foi justamente sobre isso, né? Na qual nada atinge esse indivíduo, nada chega. Não é assim, a vida não é assim. Viver é dor, viver é sofrimento. Viver dói. Lembra dessa minha clássica frase? Essa é minha, né? Viver dói. Lembra sempre disso. Tá? Aí você vai lembrar de mim todo dia, mas lembra disso. Viver dói. Tá? Então, dentro dessa relação de vida e dor, eu vou sabendo ou procurando trabalhar essas minhas limitações, essas minhas dificuldades, essas minhas dores internas. Eu vou trabalhando isso dentro de mim. Mas quando eu não tenho o reconhecimento da dor, ela me desaba, ela me destrói, ela me joga no chão. E aí eu vou me tornando um ser vulnerável, onde qualquer dor me dói, qualquer não que eu recebo já me frustra. É assim que nós temos percebido a nossa sociedade hoje, principalmente nessa relação de pais e filhos. Filhos extremamente sensíveis, aonde o não já o desaba. Ele não está preparado para ouvir o não. Então, quando ele escuta o não, ele desaba. Ele não tem estrutura para entender o processo do não. Qualquer dor já o machuca, já o maltrata, porque ele não tem estabilidade emocional para isso. E aí se torna um adolescente frustrado, porque não sabe lidar com as dores que tem. E a vida é dor. Ah, mas a vida não é alegria, a gente não tem que ser feliz. Aí é o objetivo da vida. Eu vou buscar isto. Mas o ser humano já nasce chorando. Ou nasce rindo, ou eu estou errado. Não. O ser humano já nasce chorando. O ser humano já nasce dentro de um processo de dor. Viver dói, aceita isso. Compreenda isso, entenda que isso é o processo natural da vida. Ok? Então, viver dói. Nós já nascemos chorando na vida. E dentro dessa vida nós vamos nos adaptando. E nós vamos preparando, que foi a pergunta. Caiu aqui minha cola no chão. A minha perguntinha no chão. Que foi a pergunta da Aparecida Boni, da cidade de Franca. Que ela pergunta justamente isso. A falta de pulso dos pais com os filhos. E a falta de pulso, Aparecida, ela acontece justamente no momento que eu quero proteger essa criança, eu quero proteger esse adolescente, eu quero proteger esse meu filho. Então nós vamos ter aí uma geração de pessoas com 40 anos infantilizadas, extremamente infantilizadas. Porque elas foram tão protegidas, elas foram tão blindadas pela família, que elas não amadureceram, elas continuam infantis até hoje. Porque o amadurecer, o ser humano para amadurecer, ele tem que compreender também o processo do não, ele tem que compreender que a vida é dura, que a vida é esforço, que a vida é luta, que a vida é conquista, que a vida é desafio, não é? Que a vida é uma busca, ok? O bebê entende que se ele não chorar, ele não recebe o leite. Então a forma que ele tem de receber o leite, de dizer que está com fome, é abrindo a boca, é chorando, é trazendo um processo de dor para a realidade da sua necessidade. E a vida toda é isso. É aprender a preparar essas crianças, esses nossos adolescentes, para uma vida que é cada vez mais difícil. Uma vida cada vez mais necessária, se lutar, se buscar, se conquistar. Uma vida que nós vamos ter muito mais não do que sim. Nós vamos ter grandes desafios na vida, grandes frustrações na vida, grandes perdas na vida. Grandes desafios que a vida vai nos trazer, que serão decepções para a nossa vida. E se você cria uma criança dentro dessa bolha, quando chegar essas grandes coisas, ela vai se desestruturar totalmente, infelizmente. Porque não vai ter maturidade emocional para lidar com algumas situações. Porque já não tem maturidade suficiente para lidar com o não hoje.
Tá? Então, a grande parte das frustrações aí que eu vejo na vida, na sociedade, que reflete aqui no consultório também, eu vejo que os pais têm grande influência sobre isso, têm grande culpa sobre isso, né? Criando seres humanos extremamente sensíveis, extremamente sensíveis. Então nós temos aí pessoas que se frustram com qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisinha. Ela se frustra, ela fica com raiva, ela emburra, ela se fecha, ela fica de mal, ela se isola, porque ela não está preparada para viver em sociedade. Ela não criou raízes sociais, ela não criou condições emocionais necessárias para saber lidar com as perdas, com as dores, com as decepções, com as negatividades da própria vida. Então, a partir do momento que não se tem essa armadura necessária, qualquer coisa frustra, qualquer coisa dói. Infelizmente. Tá? Então, eu vejo que é necessário um amadurecimento dos pais. Independente da idade que tem o filho, é necessário amadurecimento dos pais para que possa ocorrer um futuro saudável para os seus filhos. Ele precisa amadurecer. Entender que ele precisa preparar esses filhos para a vida que é dura, a vida que é difícil, a vida que diz não o tempo todo. Afinal de contas, viver dói. É assim que eu falo sempre, né? Um abraço para você, Aparecida Boni, da cidade de Franca. Beijo no seu coração. Participa mais vezes, tá? Deixa eu mandar um alôzão aqui, a gente já tá terminando. Um alô pro Wesley. Ô Wesley, abraço para você, tá? Chegou agora, mas vai ficar o vídeo aí disponível nas redes sociais, tá bom? Depois você acompanha aí com a gente. A Gigi Guimarães também está junto com a gente. Um abraço, Gigi. Renato Amorim, Levi Cerqueira Soares, lá de Belo Horizonte. Beijo no seu coração, meu lindo. Tá? E o Theo José também está junto com a gente, assim como várias outras pessoas estiveram conosco na noite de hoje. E as pessoas que vão nos encontrar aí nesse vídeo que vai ficar reverberizando nas redes sociais durante essa semana. O nosso muito obrigado, nosso abraço. Lembrando que tem os vídeos também disponíveis lá no canal no YouTube, Hora de Filosofar. E aqui no Resta Saída, que é esse nosso canal de encontro através do Instagram. No mais, muito obrigado a você por mais uma participação aqui na nossa Sexta-feira no Divã, nesse nosso encontro bacana, onde nós sempre fazemos reflexões sobre a vida, sobre a sociedade na qual nós estamos inseridos, sobre as nossas relações, os nossos sentimentos, sobre a filosofia da vida, a psicologia do viver, e a psicanálise necessária, as terapias necessárias que nós precisamos fazer para que a gente possa viver em equilíbrio, principalmente em dias tão difíceis. Muito obrigado, gente, pelo carinho e por estar sempre junto conosco. Um abraço e desejo já um bom final de semana para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu!